Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã enevoada em Brooksville, uma pequena cidade onde todos pensavam conhecer seus vizinhos. A estação central estava lotada. Viajantes apressados arrastavam suas malas, crianças corriam entre os trilhos e o tic-tac dos relógios parecia acelerar o passo de todos. Entre eles, um adolescente branco, Tyler Evans. Ele ostentava aquele sorriso arrogante que só os jovens mimados conhecem. Com os olhos fixos num assento reservado para idosos, não hesitou por um instante. Empurrando levemente o senhor que ali se encontrava, acomodou-se com um ar triunfante, rindo por entre a manga. O velho cavalheiro, Samuel Johnson. Ele não se mexeu. Permaneceu ereto, o rosto marcado pelos anos e pela experiência, os profundos olhos castanhos fixos em Tyler. Samuel crescerá numa época em que a paciência e o respeito eram armas mais poderosas do que a raiva. Suas mãos, ásperas, mas calmas, seguravam a mala de viagem como se ela carregasse o peso de uma vida inteira. Tyler, pensando que havia humilhado o mero velho, sentiu-se invencível. Ele não sabia que Samuel Johnson não era qualquer um. Ex-general do Exército dos Estados Unidos, condecorado por sua coragem e estratégia, Samuel era agora vereador e uma figura respeitada em toda a região. Sua influência se estendia muito além da cidade, e sua sabedoria moldara muitas vidas ao seu redor. Para Samuel, o gesto de Tyler não era apenas indelicado, representava a arrogância, a ignorância e a condescendência que assolavam a sociedade há muito tempo. Mas em vez de explodir de raiva, ele optou por permanecer em silêncio, observando Tyler com uma mistura de tristeza e cálculo. Ele sabia que as verdadeiras lições nunca vinham da raiva, mas sim das consequências. Tyler, por sua vez, ainda ria, mexendo no celular, alheio ao fato de que aquele momento marcaria o início de um confronto que mudaria sua vida para sempre. Ao redor deles, a multidão continuava sua marcha, alheia ao drama silencioso que se desenrolava. Mas para Tyler e Samuel, aquela manhã ficaria gravada em suas memórias como o início de uma lição que nenhum dos dois jamais esqueceria. Tyler Evans estava acomodado confortavelmente na cadeira que acabará de roubar, navegando pelo celular e rindo de vídeos engraçados, completamente alheio ao olhar penetrante de Samuel Johnson. Ao seu redor, viajantes iam e vinham, mas para Tyler, o mundo parecia se reduzir à sua tela. Samuel, por sua vez, não disse nada. Simplesmente sentou-se a poucos metros de Tyler, colocou a mochila perto dos pés e começou a observar calmamente. Seus olhos contavam uma história de disciplina, coragem e paciência. Ele sabia exatamente como lidar com um jovem arrogante como Tyler. Não deveria responder com raiva, mas com estratégia. Após alguns minutos, o trem chegou barulhento e imponente. Os passageiros se levantaram para embarcar. Tyler, em sua pressa, não percebeu a velha senhora que tropeçou perto das portas. Sem pensar, Samuel rapidamente se aproximou e ajudou a se levantar, guiando-a gentilmente em direção ao vagão. Tyler olhou para ele com uma mistura de tédio e desdém. Sinceramente, velho, isso não é da sua conta, pensou. Mas então Samuel falou pela primeira vez com calma, mas com uma autoridade natural que surpreendeu Tyler. Sabe, rapaz, ajudar alguém nunca é perda de tempo. Tyler caiu na gargalhada. Ah, qual é? Ela é só uma senhora idosa. Samuel deu um leve sorriso, sem se irritar. Talvez. Mas há uma diferença entre o que você pensa que vê e o que você não vê. Aquelas palavras, simples, mas estranhamente carregadas de significado, pairaram no ar. Tyler não compreendeu imediatamente o seu significado. Deu de ombros e entrou no trem, supondo que a conversa havia terminado. Mas Samuel não havia terminado. Quando chegaram aos seus lugares, Tyler ficou surpreso ao encontrar Samuel sentado logo atrás dele, colocando sua mochila de viagem no assento ao lado. Tirando um caderno antigo, Samuel começou a escrever calmamente, como se estivesse preparando algo específico. Tyler, curioso, mas ainda condescendente, perguntou: "O que você está fazendo?" Samuel ergueu os olhos, fitando diretamente e simplesmente disse: "Eu observo. E às vezes, o que observamos nos dá os meios para ensinar." Tyler deu de ombros, pensando que aquelas palavras não se aplicavam a ele. Mas no fundo, um arrepio percorreu seu corpo. Ele pressentia sem entender por que aquele velho não era comum e que aquele encontro poderia mudar algo. O trem serpenteava pela zona rural, e Tyler ainda achava que estava no controle. Ele ria com alguns amigos que conhecera no vagão, gabando-se de ter tomado o lugar de um velho. Mas ele não sabia que Samuel Johnson não estava apenas em silêncio. Ele observava cada movimento, cada palavra, cada expressão de Tyler.
Na primeira parada, um grupo de viajantes embarcou com suas bagagens volumosas. Tyler, pensando que a situação era uma oportunidade para demonstrar seu poder, empurrou levemente uma mulher para o lado para se acomodar. Mas antes que pudesse exibir seu ar de superioridade, Samuel interveio calmamente. Tyler, se você continuar agindo sem pensar, acabará sendo você quem perderá o respeito de todos. Tyler caiu na gargalhada. Você é só um velho, o que pode fazer? Samuel não respondeu imediatamente. Pegou o celular e, com um gesto discreto, enviou uma mensagem rápida. Alguns minutos depois, o condutor do trem se aproximou de Tyler com um documento oficial na mão. Senhor Evans? Perguntou o condutor. Tyler, surpreso, levantou-se. Por favor, acompanhe-me até aqui. Parece que seu comportamento resultou em uma reclamação por perturbação e violação das regras do trem. Tyler sentiu o coração apertar. Tentou protestar, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Foi escoltado até um compartimento isolado, com o rosto corado de vergonha e raiva. Lá dentro, o condutor olhou para ele seriamente. Isso às vezes acontece com jovens que se esquecem de que seus atos têm consequências. De volta ao seu lugar, Tyler percebeu que Samuel o observava calmamente. O velho general não sorria, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade peculiar. Ele murmurou: às vezes é preciso uma pequena queda para entender o verdadeiro valor do respeito. Tyler sentiu um estranho mal-estar. Aquela humilhação, embora leve, o afetou mais do que ele imaginava. Ele entendeu pela primeira vez que suas ações egoístas poderiam ter consequências imediatas e visíveis. E sem dizer nada a ninguém, começou a se perguntar se aquele velho não tinha razão o tempo todo. Na manhã seguinte, Tyler Evans não havia pregado o olho. A humilhação no trem ainda o atormentava. Cada vez que pensava em Samuel Johnson, o velho calmo, porém imponente, sentia uma mistura de irritação e incompreensão. Ao chegar na escola, Tyler decidiu contar aos amigos sobre sua vitória e sua desventura. Mas ao virar a esquina do corredor, deu de cara com Samuel, que estava na cidade para uma conferência sobre liderança e respeito intergeracional. Os olhos de Tyler se arregalaram. O que aquele velho estava fazendo ali? Samuel aproximou-se dele com uma calma que inspirava respeito. Olá, Tyler. Vejo que você refletiu bastante sobre isso desde ontem. Tyler ficou tenso. O quê? Samuel deu um leve sorriso. Nada acontece por acaso. As situações que você encontra estão aí para lhe ensinar algo. Tyler balançou a cabeça em sinal de ceticismo, mas Samuel prosseguiu, convidando-o a ouvir com atenção. Ontem você tomou o lugar de um idoso sem pensar. Achou que seria um ato inofensivo. No entanto, as consequências o atingiram imediatamente. Mas isso é só o começo. Respeitar os outros, compreender suas histórias, é isso que o fará crescer. Não a pretensão de se achar superior. Tyler, sentindo-se inquieto, desviou o olhar. Ele pressentiu que aquelas palavras não eram meras lições abstratas. Sentiu como se estivessem falando diretamente à sua consciência. Samuel continuou, colocando a mão no ombro de Tyler. Vou lhe propor algo. Se aceitar, você entenderá o verdadeiro significado de humildade e respeito. Caso contrário, continuará no seu caminho, e os mesmos erros se repetirão até que o atinjam com ainda mais força. Tyler, apesar de seu orgulho, sentiu uma curiosidade que não queria admitir. O quê? Perguntou ele. Samuel o convidou para acompanhá-lo até a sala onde daria sua palestra. Lá pediu a Tyler que participasse de um exercício simples porém revelador: ajudar idosos a se orientarem, ouvir suas histórias e compreender suas experiências. Tyler, relutante a princípio, acabou concordando, pensando que seria apenas uma formalidade. Mas ao ajudar a primeira participante, uma senhora idosa que lhe contou sobre sua vida e seus sacrifícios, Tyler sentiu algo mudar dentro de si, pela primeira vez. Ele entendeu que cada pessoa tinha uma história e que suas ações podiam afetar essas histórias. Ao término da sessão, Samuel olhou para Tyler com um leve sorriso. A verdadeira força não se mede pelo que você recebe, mas pelo que você dá. Lembre-se disso. Tyler não respondeu, mas no fundo, uma semente de compreensão havia sido plantada. Ele sabia que tinha acabado de começar uma longa jornada para se tornar uma pessoa melhor. Alguns dias depois, Tyler Evans voltou da escola para casa com aquela estranha sensação que o acompanhava desde o encontro com Samuel Johnson. Ele achava que tinha entendido algumas coisas, mas a verdadeira lição ainda estava por vir. Enquanto caminhava pelo Parque Central de Brooksville, Tyler viu uma multidão. Um menino estava preso em um balanço quebrado, chorando em pânico. Sem pensar duas vezes, Tyler correu para ajudá-lo.
Mas ao tentar libertar o menino, escorregou e ficou pendurado no balanço, sem conseguir se soltar. O menino gritava e chorava, e Tyler se sentiu completamente impotente. Foi então que Samuel chegou calmamente. Ele não gritou, não zombou, mas observou Tyler com aquele olhar calmo e penetrante que dizia: "Esta é a sua última lição." Sem dizer uma palavra, Samuel mostrou a Tyler como prender o balanço e ajudar o menino a descer em segurança. Tyler seguiu as instruções, mas pela primeira vez, não queria apenas terminar a tarefa, ele realmente queria ajudar. Quando o menino finalmente se libertou e correu para a mãe rindo, Tyler sentiu um grande alívio. Samuel colocou a mão no ombro dele. "Veja bem, Tyler, você achava que roubar um lugar ou zombar dos outros era sinal de força. Mas a verdadeira força vem de se importar com os outros, da humildade e do respeito." Tyler baixou o olhar, percebendo como sua arrogância o havia cegado. Eu entendo agora, Sr. Johnson. Eu sinto muito." Samuel sorriu. "Pedimos desculpas, mas serão suas ações que mostrarão se você realmente aprendeu." Naquele dia, Tyler não se limitou a corrigir suas palavras. Ele começou a ajudar os idosos, ouvindo suas histórias e pensando antes de agir. Cada gesto, grande ou pequeno, o lembrava do que Samuel lhe ensinara. Respeito e humildade não são dados, são conquistados por meio de nossas ações. Algumas semanas depois, Tyler encontrou Samuel novamente na estação central. Desta vez, ele não roubou um assento. Em vez disso, levantou-se para deixar Samuel sentar, com um sorriso genuíno. O velho general assentiu, satisfeito. E Tyler sabia que desta vez, ele não havia apenas aprendido uma lição. Ele havia começado a se tornar uma pessoa melhor.